Então, gente, esse primeiro vídeo da série de vídeos que eu vou fazer é sobre o simulador Tina da Texas Instruments. Ele é um simulador que a gente vai utilizar ele para simulação de circuitos elétricos e eletrônicos. Particularmente, eu gosto bastante desse simulador, mas existem outras opções, tá, de simuladores. Tem uma que é bem famosa, o LT Spice. Nós temos simuladores online também, tem uma diversidade de ferramentas para simulação de circuito elétrico, mas eu gosto bastante do Tina. Tá? Esse vídeo aqui é uma apresentação do simulador, tá? O que a gente pode fazer com ele, e uma visão geral da ferramenta. Tá? Tina, na minha opinião, é uma ferramenta simples de ser utilizada, tá? O que a gente pode fazer, né, com ele? A gente tem aqui os itens que a gente pode inserir no circuito, né? Aqui os itens básicos, algumas chaves, medições, fontes. Fontes nós temos, voltage source, é uma fonte de tensão contínua, bateria, tensão contínua. Aqui uma fonte de corrente contínua. Esse voltage generator, ele é usado para se obter tensão alternada, seja ela senoidal, quadrada, enfim. Gerador de corrente é a mesma coisa, mas é para corrente, e algumas outras possibilidades mais avançadas. Semicondutores, nós temos amplificador operacional, seja o ideal, seja o real, temporizador 555, diodo retificador, diodo Zener, LED, varicap, diodo Schottky, transistores NPN, PNP e transistores MOSFET. E algumas macros de SPICE aqui para algumas tarefas específicas. Né? No basicão, né, nós temos ground, fontes, voltímetro e amperímetro, resistor variável, né, potenciômetro, capacitor, indutor não linear, indutor acoplado, transformador, para a gente fazer, simular uma fontezinha com transformador é interessante, e alguns outros parâmetros, né, por exemplo, condição inicial de tensão, de corrente, e um node set, que isso são diretivas que são necessárias para algumas simulações que a gente queira fazer já com alguma pré-condição de inicialização. O que mais que o simulador pode fazer? Tá? Nós temos análises. Aqui é muito parecido, tá, com o que a gente tem no SPICE bruto, né? Análise DC, para fazer uma análise em corrente contínua. Análise DC variando tensão da alimentação, tensão DC, tabela para fazer uma análise estática, né, calcular o ponto de operação, análise de temperatura também, isso depois a gente pode configurar alguns parâmetros de temperatura, análise AC, também regime permanente, e função transferência, também similar ao que nós temos no SPICE bruto, análise transiente, análise de ruído e análise de Fourier. Tá? O que eu vou abordar, tá, nesses vídeos? Essas análises mais simples, que é o que a gente usa na maior parte do tempo. Tá? O que a gente pode fazer aqui? Primeiro circuito, vamos começar por análises DC. Tá? Vamos colocar, então, uma fonte. Note que aqui fica bem pequenininho, né? Isso é uma coisa que eu particularmente não gosto, mas a gente consegue resolver isso colocando um zoom aqui no 200%. Infelizmente, a gente não consegue botar mais que isso, né? Esse é o valor máximo nesses intervalos pré-definidos. E aí a gente consegue botar o all. Então, vamos deixar assim, tá bom. Fonte de tensão. Vamos colocar só uma fonte de tensão, né? A gente clica duas vezes em cima, vai aparecer algumas propriedades dessa fonte de tensão. O principal deles, que é o que interessa para a gente, é a tensão dessa fonte, né? Que é o indicado aqui em voltage.
e a gente pode colocar o valor que a gente queira. Depois tem algumas coisas avançadas, como por exemplo colocar a resistência interna, mas isso já foge um pouco do escopo da simplicidade. Então, vamos colocar aqui a fonte, ela vem com um padrão com 5 volts, vou alterar para 12, note que aqui vai ser alterado esse valor. E eu posso clicar e arrastar ela e reposicionar onde eu bem entender, tá? Se eu quiser só o texto, eu posso alterar também. Só que o que eu tenho que fazer? Eu não posso selecionar o componente, eu tenho que deixar ele desselecionado, clicar só no texto e aí eu consigo mover só o texto para onde eu queira. E eu vou colocar aqui um conjunto com 3 resistores. Mais um resistor aqui. Circuito em série, bem simplesinho. Para fazer interconexão, é só a gente aproximar. Vocês notaram, né? Aqui não tem como fazer interconexão. Como é que faz? Isso é mais ou menos automático, né? Se vocês notarem aqui, ó, bem próximo dos extremos, nós temos X, um xizinho pequenininho preto. A gente clica ali e abre o modo de interconexão, tá? Notem que o cursor passa aqui do cursor do mouse a esse cursor aqui com um desenho diferente. Então a gente clica. Uma das coisas que eu gostei nessa ferramenta é que aqui onde nós temos nesse modo de interconexão fica a cruzinha e aí é muito fácil de se conseguir alinhar os componentes. E aí clica no outro extremo, ele vai soltar. Beleza? Então aqui estão conectados os dois. Ó, eu puxo, está conectado, puxo para cá, está conectado. Uma coisa que a gente pode fazer, eu quero fazer um caminho complexo, ó, vai fazendo. Opa, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Note que ele não vai desfazendo, né? Mas eu quero voltar lá para o anterior. Volta. Vocês estão vendo que o caminho continua. E está fazendo uma maçaroca de coisa. Como é que faz para desfazer isso? Bom, a gente tem que ir desfazendo o caminho pelo caminho mesmo. Mas aqui eu não desfiz o resto do caminho. Não tem problema, vou apagar. Clica e aí pode vir aqui em deletar ou simplesmente apertar o delete no teclado. Pode parecer um pouquinho chato, tá? Mas aí eu fiz assim, mas eu quero mexer nessa conexão, alterar o formato dela sem precisar apagar. Não tem problema, clica nela e aí vai ter a opção de editar e redesenhar ela como você achar mais conveniente. Então vamos conectar o último terminal aqui do resistor e pronto. Temos um circuito. Tem um problema nesse circuito, tá? Mas a gente já vai ver. Vamos análise DC e calcular as tensões dos nós. E aí vai vir aqui como se fosse um multímetro, né? Eu encosto aqui, ó, no nó, ele vai indicar, ó, 12 volts. Vou clicar nesse terminal do resistor, é como se eu tivesse com um multímetro medindo, 12 volts. Aqui eu coloco, ó, eu vou ter 8 volts. Em relação a onde é esses 8 volts, tá? Em relação aqui ao ponto mais negativo. Lembra que eu falei que esse circuito tem um problema? Nesse caso aqui não gerou erro, tá? Mas é muito comum a gente fazer o circuito e esquecer desse cara aqui, ó, do terminal de ground. E esse terminal de ground, ele é importante porque ele vai indicar para o simulador qual que é o nosso ponto de referência de 0 volts. Isso pode vir a gerar erro, tá? Em algumas outras análises. Nessa aqui acabou não gerando, mas pode vir a gerar erro em algumas análises. Então a minha recomendação é sempre coloque em terminal de ground, que aí vocês forçam uma ferramenta a saber, ó, aqui é o meu ponto de referência de 0 volts. Isso é importante, tá? Porque quando a gente vai fazer uma medição, nós temos duas pontas de prova, uma vermelha e uma preta. Aonde que a preta vai? A gente liga no negativo. O que é o negativo? É a nossa referência de 0 volts, tá? Isso acontece, por exemplo, fonte de computador. O que é o fio preto lá da saída da fonte do computador?
é a nossa referência de 0 volts. Mediu com o multímetro no fio preto, a ponta de prova preta no fio preto, e a ponta de prova vermelha no fio vermelho. Vai ler 5 volts. Agora eu troquei do fio vermelho da fonte para o fio amarelo. Até deixa eu botar uma imagem facilitar, né? É o que acontece principalmente, né, nesse conector de dispositivos, tá? O que acontece? A gente vai medir ponto de prova preta do multímetro no fio preto, ponto de prova vermelha, a gente mede ou no vermelho ou no amarelo. Se eu medir assim, no vermelho, eu vou ler 5 volts. Agora, se eu deixar a ponta de prova preta no fio preto e a ponta de prova vermelha aqui no fio amarelo da fonte, eu vou ler 12 volts. Mas o que vai acontecer? Eu estou lendo em relação sempre ao fio preto. Nosso fio preto aqui é o nosso ground, né? Nossa referência de 0 volts. E eu sei, aqui no fio vermelho eu vou ter 5 volts e no amarelo 12. Mas essa diferença de potencial, essa tensão, ela se dá em relação ao fio preto. Agora, o que acontece se eu colocar a ponta de prova preta no fio vermelho, que tem 5 volts, e a ponta de prova vermelha no fio amarelo, que tem 12 volts? Eu não vou ler nem 5 nem 12, eu vou ler a diferença entre eles. Por quê? Porque eu estou informando para o multímetro que a minha referência 0 volts é aqui. Só que aqui não vai ter 0 volts, entre aspas, né? Eu já vou estar com uma diferença de 5 volts aqui. Então eu vou ler 12 menos 5. Quanto dá 12 menos 5? Vai dar 7, né? Então eu vou ler 7 volts. Isso é diferença de potencial, tá? Então, facilitem a vida do simulador. Sempre coloquem o ground, aqui o terminalzinho do ground, para indicar para ele onde é a referência de 0 volts. E aí, fazendo aquela análise, né? Análise DC, ele vai ser como se fosse um multímetro. E aí a ponta de prova preta vai ficar posicionada aqui no ground, né, na nossa referência de 0 volts do circuito, e a gente vai percorrendo com essa ponta de prova e conforme a gente clica, a gente mede a tensão. Só que o que acontece, tá? Eu estou medindo a tensão desse ponto aqui, ó, 12 volts. Estou medindo esse ponto em relação a esse. Agora eu estou medindo desse aqui, ó, em relação a esse. Só que se eu quiser medir daqui em relação aqui, o que eu faço? A gente consegue contornar isso. Uma das formas é fazendo do jeito manual. Medindo daqui até aqui, ó, eu tenho 8 volts. Agora, daqui até aqui, ó, eu tenho 4 volts. Entende? Então, eu sei que daqui até aqui eu tenho 8 menos 4, então eu vou ter 4 volts. Ok? E aí, se eu clicar aqui, ó, minha referência de 0. Beleza? Aqui é uma das formas de se fazer essa medição. Eu acabei pulando essa parte, tá? Mas eu clicando 2 vezes no valor do resistor, eu posso alterar o valor desse resistor, tá? Eu consigo mudar aqui alguns parâmetros. O principal deles é a resistência desse resistor. E aqui está o valor 1K. Se eu colocar aqui, por exemplo, o valor 1 ohm, ele vai mudar o valor e vai indicar 1 ohm. Se eu escrever aqui 1000 ohms, o que vai fazer a ferramenta? Vai indicar 1K. Ela sempre vai colocar a resistência, o valor indicado numérico dela, nessa notação aqui de engenharia, tá? Eu posso botar aqui 2.200 e vai botar 2,2K. Beleza? Mas se eu colocar aqui, ó, eu quero 1000K. 1000K é equivalente a 1 mega. Então ele vai escrever um MEG, 1 meg, que é aqui o sufixo, né, do mega.
Ah, mas se eu quiser escrever direto aqui, ó, quero um resistor de 2,2K. Ele vai colocar 2,2K. Vocês podem escrever já nessa anotação, tá? A ferramenta aceita os dois. Conforme vocês escreverem, ela vai botar aqui na melhor notação possível. Então vamos colocar aqui, ó, esse aqui vai ser 1K, esse aqui eu vou aumentar para 2K, esse aqui vai ser 3K. Agora, nós temos valores diferentes, nós vamos ter quedas de tensão diferentes nesse circuito, né? Vamos de novo à análise DC, calcular tensões dos nós. Nota que se eu clico no fio, ele não aceita, né? Ele aceita no nó. Então aqui, ó, 12 volts. Aqui eu vou ter 10 volts, eu vou ter uma queda de tensão, então, daqui até aqui, se aqui tinha 12 e aqui tem 10, então eu tenho uma queda de tensão aqui de 2 volts, correto, né? Nesse cara aqui, ó, eu tenho 10 volts daqui até aqui. Agora, daqui até aqui eu tenho quanto? Se eu tenho 10 volts nesse ponto e 6 volts nesse ponto, eu tenho uma queda de tensão aqui de 4 volts. E aqui eu tenho 6 volts e aqui eu tenho 0, então aqui eu tenho 6 volts. Beleza? Muito simples usar, né, essa análise DC com a ferramentinha de medição. Como se fosse usar um multímetro, tá? Outra possibilidade é usar essa tabela dos resultados DC. Nesta tabela de resultados DC, nós temos uma quantidade maior de informações e já é calculado tudo. O que nós temos disponível aqui? Ó? Por exemplo, eu tenho corrente que passa no resistor R1, 2 mA. Então aqui, ó, esse resistor, nesse momento, vão estar passando 2 mA por ele. Corrente no resistor R2 vai estar indicando menos 2 mA. Por que está indicando menos 2 mA? Porque esse ponto aqui, ó, ele está considerando ao contrário esse resistor. Na hora que eu girei ele, tá certo que resistor não tem polaridade, mas para fazer essa análise, ele tem polaridade. E aí, essa corrente vai estar negativa porque ele está considerando, digamos, como a entrada aqui e a saída aqui. Então, ele fica invertido. Aí cabe sensibilidade, né, para nós, usuários, de olhar e ver que o fluxo de corrente está nesse sentido e não nesse sentido. E isso acontece também aqui, ó, no resistor R3, tá? O que acontece, ó? Vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui é o nó 1, esse é o 3, esse é o 2, esse é o 0. Ele está considerando que a corrente está passando do 0 para o 2, mas ela está do 2 para o 0. Por isso que ele considera negativa, tá? Como é que arrumaria isso? Bom, tem que apagar as conexões, girar esses dois resistores e reconectar de novo, tá? É uma característica dessa ferramenta. Aqui, ó, é possível ver direto, ó, ver no resistor R1, que está ligado entre os pontos 1 e 3. Aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 3. Qual que é a tensão nesse resistor? Ó? 2 volts, que é o que a gente viu antes, né? 2 volts. Tensão no resistor R2, menos 4 volts. Por que menos 4? Né? Novamente, o resistor está invertido. Mas ele tem 4 volts nele, que é o que a gente deduziu antes, né? Medindo aqui e medindo aqui. E no resistor R3 tem 6 volts. Tensão em VS1, né, que é a fonte, é 12 volts. Tensão no ponto 1, e aqui, ó, são tensões em relação ao ground, né, que é o que a gente media com aqui a ponta de prova. 12 volts, aqui no ponto 2 nós temos 6 volts, e no ponto 3 nós temos 10 volts, que é o que nós medimos anteriormente. Essa análise, ela tem a vantagem de já nos indicar todos os valores de tensão e corrente em todos os componentes do circuito. Isso acaba tornando bem prática a análise, né? A gente bota todo mundo, dá um analisar ali e vai ter a tabela com o resultado de todo mundo. Beleza? Vamos arrumar isso aqui para corresponder à simulação? Vamos arrumar. Então aqui, mirror. E esse cara aqui, rotate left de novo. Agora vai estar todo mundo na posição certa. Isso é uma limitação da ferramenta, tá? Da forma que ela trabalha. A gente tem que ter
tem que ter uma sensibilidade para conseguir interpretar esses resultados. Ah, tá negativo, então a corrente é negativa. Não necessariamente, né? Tem que ter presença de espírito, como eu costumo dizer, para bater o olho e ver aquele resultado e saber que não é bem aquilo ali que deveria ser. Vamos ver agora. Corrente do resistor R1, 2 mA, resistor R2, 2 mA, resistor 3, 2 mA, corrente que sai na fonte 1, menos 2, né? Ele, é uma característica, tá consumindo aqui, está fornecendo aqui. Tensão no resistor R1, 2 volts. Tensão no resistor R2, daqui até aqui, ó. 4 volts. Tensão no resistor R3, daqui até aqui. 6 volts, todo mundo positivo, bonitinho. Agora, tá mais coerente, né? Mas é uma característica da ferramenta. O que a gente fez? A gente só inverteu as coisas. Essa questão de correntes serem positivas ou negativas, isso vai fazer diferença, tá? Quando a gente tiver circuitos com múltiplas fontes. Para esses circuitos que nós trabalhamos na disciplina de eletrônica, no curso, nós utilizamos apenas uma única fonte, então a gente já sabe de antemão, né, o sentido que flui a corrente. Vamos mudar um pouquinho esse circuito, vamos colocar mais um componente aqui em paralelo, 2K em paralelo com 4K. E vamos conectar agora para ter um circuito misto daqui até aqui. Beleza? Análise, DC, tabela. Vamos ver o que vai estar acontecendo agora, tá? O que nós temos aqui? Ó, corrente no resistor R1, 2,25 mA. Corrente no resistor R3, vamos ver, ó, corrente no resistor R3, 2,25 mA. Por quê? Porque ele vai chegar, a corrente vai sair da fonte, vai passar nesse resistor, vai chegar nesse nó, e uma parcela vai vir para cá, para o R2, e outra parcela para cá, para o R4. E essa corrente, essas duas correntes, elas vão se juntar aqui nesse nó e vão ser somadas novamente, o que vai gerar a mesma corrente que tem aqui, vai retornar para cá e vai vir aqui para a fonte. Tá? Se está saindo 2,25 mA aqui da fonte, tem que retornar 2,25 mA de volta para a fonte. Então, vamos olhar aqui o que acontece nesse circuito. Ó, resistor R2. Resistor R2 tem uma corrente de 1,5 mA passando. E o resistor R4 tem uma corrente de 750 microamperes, ou seja, 0,75 mA. Somando 1,5 mais 0,75, né, nós vamos chegar nesses 2,25 miliamperes. Então, está correto isso, né? De maneira um pouco óbvia, né? Se a gente parar para pensar. As tensões. Tensão no resistor R1, ó, 2,25 volts. Tensão no resistor R2, nós temos 3 volts. Tensão no resistor R4, que está em paralelo com R2, né? A tensão tem que ser a mesma. Então, ele também tem 3 volts. E o que sobra de tensão aqui no R3, né? São R3, 6,75 volts. E aqui tem uma análise DC de um circuito misto. Tá? E é possível identificar aqui que a corrente se divide nos dois ramos, né, do paralelo, retorna. A tensão ela se divide aqui em ambos os resistores do circuito em série. A tensão aqui no resistor paralelo é a mesma nos dois. Beleza? Então, assim a gente consegue fazer uma análise de circuitos em corrente contínua. E é isso que tem para esse primeiro vídeo, né? A apresentação da ferramenta e a análise de circuitos em corrente contínua. Beleza, gente? Então, até o próximo vídeo.